Então vamos lá. Sou professora Alessandra Mara Pinatti, do Núcleo Regional de Cianorte. Sou aqui representando e sou formada no curso de Ciências Biológicas e de Química. Estou aqui no curso de Ciências e competindo com a área de Ciências e Química. Estou aqui no conteúdo de ácidos. Então vou falar um pouquinho com vocês sobre ácidos. E os ácidos nós vamos falar um pouquinho desta aula, sobre características e tipos de ácidos. Características aí nós temos, olha aqui, quem que não temos? As frutas. Olha aqui um indicador de ácido. Olha a hortênsia é um indicador de ácido, certo? E aí que nós temos uma indagação muito boa. Você já tomou refrigerante? Você reparou que eles têm gases? Você lembra que ele tem gases? O que seriam então esses gases? Esses gases seriam o que? O ácido carbônico. Então ele tem um tipo de ácido que forma a bolha na reação e libera essas bolinhas, que dá a impressão de ser o quê? Um gás liberando, mas é um ácido que está liberando no refrigerante. Aí nós temos uma característica importante do ácido: ser incolor, odor forte, sabor azedo. Aí nós temos as frutas ácidas, o ácido ou amargo. Aí nós temos aí de azedo ácido, o limão, a laranja, o abacaxi, são frutas ácidas, frutas cítricas, mas com característica ácida. O pH do ácido ele tem de 7, ele tem de 0 a 7, quer dizer, inferior a 7, e ele necessariamente tem uma escala para ele. Nós temos aí, encontramos um ácido de que forma? Líquido, no estado líquido da matéria, dissolve-se facilmente na água e são corrosivos. Portanto, o ácido, ele queima e o ácido, ele destrói. Nós temos aí, propriedade dos ácidos: sabor azedo, liberam hidrogênio em solução aquosa, conduzem corrente elétrica em solução aquosa e deixa o papel de tornassol avermelhado. Quer dizer, no papel de tornassol, se tiver uma substância ácida, ele vai ficar avermelhado. E deixa uma solução de fenolftaleína, que é uma solução líquida, incolor. Se for básica, ela é rosa. E se for ácida, a solução é incolor. Olha lá, as frutas cítricas que nós temos, que tem característica ácida, importante na nossa saúde. Aí nós temos quem? O nosso cavaleiro da lado, quer dizer, o cientista Avante Augusto Arrhenius, que nasceu em 1859 e faleceu em 1927. Ele deixou-se então para nós o ácido de Arrhenius, muito conhecido. Substâncias como base em seus experimentos de outros cientistas, foi formulada a seguinte teoria. Em outros, um estudo feito a partir da indagação dele do conteúdo de ácido. Ácidos são substâncias que, quando dissolvido em água, sofrem ionização e liberam íons de hidrogênio, liberam o hidrônio, H+. E observe essa equação aqui, equação da química a seguir, que representa a ionização de uma molécula de cloreto de hidrogênio, o HCl, bastante conhecido. Em água, esse processo pelo qual produzido os íons H+, hidrogênio mais e Cl-. Das ligações lá, mais e menos das ligações. Então vamos lá. O ácido, o cloreto de hidrogênio reagindo com água, sofrendo o processo de ionização. H+, aquoso, mais Cl- aquoso. Portanto, de acordo com essa teoria, o HCl é uma substância de caráter ácido e a solução cloreto de hidrogênio passa a ser chamada ácido clorídrico. Então, o que caracteriza? O hidrogênio antes da composição simboliza um ácido. Sempre hidrogênio antes, ácido. Aí nós temos os íons H+, produzido pela ionização dos ácidos em água, são responsáveis pela acidez da solução. Quanto maior a quantidade
mais ácida é a solução. Aí nós temos um pH-metro, uma escala de pH-metro. Olha lá, de 0 a 7, inferior a ácido. De 7 a 14, alcalino, subentende básico, que é o nosso conteúdo da próxima aula, colegas. Nosso próximo conteúdo. E na escala 7, nós temos um neutro. Por que muitas vezes a gente coloca o 7? Porque de 7 a 8 ainda encontra como um pouquinho de básico. Ou de 6 a 7 um pouquinho de ácido mais fraco, um ácido fraco, mas nós encontramos. Então tem que estar o 7 certo para ser um neutro. E a classificação dos ácidos? Ele ocorre de 3 formas importantes. Primeiramente, na presença do hidrogênio. Presença do hidrogênio quanto à quantidade de hidrogênio. Quanto à presença ou à ausência do oxigênio. E a capacidade de ionização. Ele vai sofrer o processo de ionização. Liberar o H+. Aí nós temos, quanto à quantidade de hidrogênio na fórmula, na composição. Os ácidos podem ser monoácidos. Monoácido porque apresenta apenas um hidrogênio, certo? Apenas um hidrogênio monoácidos. Diácidos, 2 hidrogênios nas fórmulas. Na composição dele, observa aí, alunos, na composição deles nós temos H2SO4, 3. Então, H2 diácido. Triácido, 3 hidrogênio na fórmula. H3, bromo, oxigênio 3. Então, eu tenho o quê? 3 hidrogênio. E o tetraácido, 4. Hidrogênio na fórmula. Aí eu tenho H4PO2 e o O7, oxigênio 7. Então é o que? Hidrogênio, fósforo e oxigênio. Aí, quanto à presença ou ausência de oxigênio, agora nós temos o oxigênio na presença. Eu tenho na presença e na ausência. Se tem oxigênio na fórmula, oxiácidos. Oxiácido tem um oxigênio, já começa com oxiácido. Hidrogênio, só tem um hidrogênio, não tem oxigênio, já começa com hidrácido. Olha lá, o I só tem hidrogênio, o O só tem oxigênio. Então os hidrácidos são ácidos que não apresentam oxigênio na fórmula. E o oxiácido apresenta o oxigênio na fórmula. Aí nós temos a classificação: fortes, moderados ou semi-fortes e fracos. Os ácidos fortes são os ácidos altamente ionizáveis. Então, eles sofrem o processo de ionização, portanto, rápido. Então, eles são classificados como forte. Moderado, eles ficam no meio do caminho e não são muito fortes nem muito fracos. São os moderados ou semi-fracos, fortes. E os fracos demoram muito para reagir. Demora muito lento na reação. Aí nós temos aí, vamos praticar agora com vocês. Em uma solução de H3PO4 é ácida devido à presença de... O que tem agora? O que eu posso encontrar? Tem água? Tem hidrogênio? Tem fósforo? Tem hidrônio? Ou tem fosfato? O que eu encontro aqui? O que eu posso encontrar nessa solução? Certo? Olha nessa minha solução. O que eu posso encontrar? Água, hidrogênio, fosfato, hidrônio ou o fósforo ou fosfato? Numa solução ácida. Lembrando aí, vou deixar para vocês concluírem.